Nós nos reunimos hoje, ficamos muito felizes, damos boas-vindas às pessoas que vieram pela primeira vez na nossa casa. Ficamos contentes de acolher a todos aqui nesta tarde quente. Dá vontade de ficar em casa, mas é importante se reunir para nós juntar as nossas forças, os nossos fluidos para vencer as dificuldades que cada um de nós temos. Então, hoje nos brinda com a sua palestra a nossa irmã da casa, Maristela Porto, que fará o tema a aceitação e a superação como caminho para a felicidade. Então, já passo para ela a palavra. Uma boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade. O tema de hoje foi extraído do livro. Eu acabei esquecendo de trazer o livro, que estou em processo de mudança e a gente acaba guardando algumas coisas. Mas é o livro do mês, que faz parte do clube do livro aqui da casa, né? Como vocês sabem, a casa tem essa disponibilidade do clube do livro. Então, é o livro do mês de janeiro, se eu não me engano, né? Que é Nos Passos do Mestre. É muito bom o livro, todo ele, inclusive, eu consegui ler todo ele. E essa parte, esse título, é a aceitação e a superação como caminhos para a felicidade. Ele nos faz refletir, né? As próprias palavras, o título em si já nos faz refletir. Ele está mais no final do livro, um pouquinho antes do final do livro, que está esse título. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 3, diz: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, ele aguarda o fim com calma, resignação e serenidade. O que o codificador quis dizer com essa palavra, né? Resignação. A gente ouve muito ela na doutrina espírita, né? Sobre a resignação. Na doutrina espírita, a resignação é a virtude, ou seja, uma qualidade de aceitar as coisas que não podem ser mudadas, mantendo a alegria e o otimismo. Obrigada. Então, esse aqui é o livro Nos Passos do Mestre, da Janete de Azambuja Corrêa, pelo espírito irmã Júlia Biliati. E o tema, ele está mais na parte final, né? Se eu não me engano, é o capítulo 9 ou 10, é do 10, que fala dos sofrimentos educativos. Tá? Então, quem não faz parte do Clube do Livro, é uma boa oportunidade de começar por esse livro de janeiro, que vem nos dar esse tema lindo, né, sobre aceitação. Então, a doutrina espírita fala da resignação, né, que é a qualidade de aceitar as coisas que não podem ser mudadas, mantendo, mesmo assim, a alegria e o otimismo. E isso é uma conquista do espírito. Aquele espírito que vence as suas paixões e atinge a maturidade. A gente sabe que é uma exigência, né? Eu não gosto muito da palavra difícil, né? Porque a palavra difícil ela se tornou tão fácil da gente dizer, né? Então eu gosto muito da palavra exigência, porque é uma exigência mesmo, exige da gente, exige um compromisso, exige de manter essa alegria e esse otimismo, mesmo perante aquelas coisas que a gente tem dificuldade de aceitar. Então, é uma conquista do espírito. E o próprio nome já diz, né? Aceitação. É aceitar para depois agir. Nós não conseguimos agir nada na nossa vida quando a gente não aceita. Ou a gente acaba ficando aprisionado naquela situação. A gente acha que segue, a gente faz de conta que segue a vida, a situação, a experiência pela qual a gente passou, né? Mas, no fundo, aquilo fica um registro, é como uma ferida que fica aberta.
Então, de qual aceitação que a doutrina espírita fala? Ela fala dessa aceitação ao processo. E qual é o processo? É o processo aflitivo que nos aflige da perda. E principalmente a necessidade de compreender e lidar com a perda. Ou ainda a dificuldade ou a resistência em aceitar. Ou seja, uma é o oposto à outra, né? A dificuldade de lidar com a perda, né? Se opõe ainda à dificuldade ou à resistência que a gente tem de aceitar as dificuldades que surgem, aceitar as experiências, seja em que situação for. Mas se a gente tem conhecimento disso desde que a gente nasce, né? E principalmente a gente que acompanha, que está no movimento espírita e que ouve muito sobre a resignação, a gente ouve muito isso nas palestras, por que ainda a gente sofre tanto com as perdas, se elas fazem parte da nossa vida, né? Se a gente for pensar, qual que é a fonte de prazer mais profunda na vida? Qual que é a energia mais profunda que todos nós buscamos e que a gente tanto ouve falar na doutrina espírita? Qual seria essa energia mais profunda do ser humano e que a gente está aqui para essa tarefa? É o amor, é a energia do amor. Mas se o amor ele é a fonte de prazer mais profunda do ser humano, qual seria a fonte mais profunda de dor? Nós temos o amor, que é a fonte de prazer mais profunda. Mas qual seria a nossa fonte de dor mais profunda? A perda do que amamos é a mais profunda fonte de dor. Então, como essas duas energias, elas caminham juntas, né? O amor e a perda do que amamos. Mas amor e perda, então, são duas faces da mesma moeda, porque não é possível sentir um sem o risco de sentir o outro. Ou seja, tudo aquilo que a gente coloca muito amor, muita energia, que é uma pulsão, também a gente pode perder. E o quanto a gente se prepara para essa perda. Se amor nos alimenta, nos dá vida, nos faz querer estar com pessoas, trocar essa energia do amor, é muito bom. A gente sempre aqui na casa, quando a gente chega, o acolhimento, né, esse amor que nos recebe da espiritualidade, as pessoas que aqui trabalham e se dedicam de forma voluntária, a gente sente esse amor. E a perda, né? Se a perda também é uma fonte de dor, vocês percebem que a gente, para ter um, a gente vai ter o outro? Mas o quanto a gente se prepara para essas perdas. Então, somente quando a gente entende a natureza e esses padrões do amor, a gente vai poder compreender a dor da perda. Ou seja, quanto maior amor investido em algo, maior a dor da perda. Um luto pode demorar muito tempo em relação a todas as perdas que a gente passa na vida. Perda de um ente querido, perda de um animal, perda de um emprego, perda de uma cidade que a gente ama quando a gente vai embora, perda de um novo trabalho, de uma amizade, né, de um vizinho. Várias perdas que a gente passa que fazem parte da vida, as perdas diárias, necessárias para o nosso desenvolvimento. Mas se de toda perda vem uma dor, então nós vamos evitar o amor para não sentir a dor? Será que seria esse o caminho? Quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele não se referiu a todos os sofredores, mas aos que sofrem com resignação, ou seja, com aceitação, submissos à vontade de Deus. Todo o processo aflitivo que a gente vivencia com coragem e com bom ânimo, ele é convertido em remédio contra a dor, o desespero, a tristeza, fortalecendo a vivência para a felicidade.
Porque, na realidade, a gente já nasce também com essa energia da felicidade. Nós já somos felizes, nós chegamos aqui como espíritos prontos para essa encarnação. Nós já chegamos com a felicidade em nós. O que nos faz esquecer dela? Porque, na verdade, a gente se afasta dela. São as nossas dores não elaboradas e não vivenciadas com resignação. Quanto mais tempo a gente vivencia uma dor, uma experiência, e guarda isso dentro da gente, mais isso nos afasta da felicidade. Por isso o caminho da felicidade é o caminho da aceitação, né? Como diz o título, e da superação. Mas para superar, primeiro nós precisamos aceitar. Tudo aquilo que a gente não aceita nos aprisiona. E só nós podemos decidir o tempo que ficaremos dentro dessa prisão. A aceitação de um problema, de uma dificuldade, a análise das resoluções possíveis e a decisão de enfrentamento são necessárias. Ou seja, a gente precisa passar pela aceitação daquela questão, analisar quais são as resoluções possíveis, ou seja, o que a gente pode fazer mediante aquela situação e qual é a decisão que a gente vai tomar para enfrentar. Faz parte do nosso desenvolvimento. Então, vigiar constantemente as próprias reações diante dos problemas é fundamental. A gente ouve tanto aqui também, né? Orar e vigiar. Mas o quanto realmente a gente vigia as nossas reações diante das situações para poder a gente fazer uma análise daquelas reações e depois tomar uma decisão de como enfrentar. Para que isso? Por que isso? Para que a gente não se afunde em lamentações, muitas vezes desnecessárias, ou que nos aprisiona por mais tempo naquela situação, o que somente vai debilitar as possibilidades de uma reação saudável. Ou seja, esse caminho nos impede de ter reação saudável mediante aquela experiência. A aceitação nos faz avaliar a situação com mais clareza, com mais amorosidade, conosco mesmo e com o outro, para que a gente possa, então, partir para a superação. Meditar sobre a dificuldade que se apresenta e que as situações propõem é um instrumento de aprendizado e amadurecimento, e é necessário, sem fugir, mas também sem ações destrutivas. Muitas vezes a gente reage às experiências, reage às situações e vai refletir depois. Tudo bem acontecer isso uma, duas vezes, mas quando isso se torna repetitivo, nós precisamos olhar com mais atenção. Porque nós não estamos conscientes quem está reagindo ou o que está reagindo àquela situação. Não somos mais nós. Não somos mais o nosso espírito puro que chegou aqui com aquela felicidade. É tudo aquilo que foi construído e colocado na nossa mente mediante a nossa vivência aqui na Terra. Porque para a gente se desenvolver, para o nosso ego se formar, o nosso eu humano aqui, nessa forma humana, a gente vai passar pelas experiências necessárias para o nosso desenvolvimento. Só que a gente não é a experiência. Nós precisamos ser aquele que observa a experiência e consegue de fora tomar decisões saudáveis para nós e não reagir mediante as experiências. Para poder a gente lembrar de quem a gente é de verdade. Uma forma de lembrar é estando aqui hoje. Toda vez que a gente vem ao centro, que a gente estuda, que a gente faz uma leitura edificante em casa, que a gente toma um passe, que a gente participa do grupo de estudo, a gente está apenas reforçando essas informações necessárias para o nosso desenvolvimento saudáveis. Porque muitas vezes quando a gente tem a reação mediante as experiências do dia a dia, na vida, a gente não para refletir. E daí as nossas reações elas vão ser destrutivas. E a gente vai demorar mais naquele processo de não aceitação. Então, um homem que pensa antes de tomar decisões em momentos de crise, ele terá mais possibilidade de vencer as dificuldades e encontrar soluções mais sábias do que aquele
que se precipita ou que se desequilibra mediante a situação. O pensar sereno vai nos ajudar na aceitação no momento vivenciado e na compreensão daquela situação. Aceitar não é a acomodação, mas sim analisar com uma visão de encontrar uma solução. Mas como que a gente vai fazer essa análise se a nossa mente já trouxe um monte de informação desnecessária para aquele momento? Então nós precisamos vigiar para ver que tipo de pensamentos nós estamos recebendo mediante essas situações, mediante as nossas experiências, para poder escolher de que forma a gente reage a essas situações. Porque se a gente refletir, quem tem mais chances de encontrar uma saída quando a gente tem uma dificuldade? Uma mente serena, tranquila ou uma mente inquieta? A gente sabe que quando a gente não encontra uma solução para algo, ou a gente não encontra uma condução no problema, qual seria a melhor ação naquele momento? Às vezes a gente não vai encontrar, às vezes a gente não vai ter a resposta na hora, a gente precisa ter paciência, respeitar o tempo e refletir sobre a situação. Então, qual seria a melhor ação? A gente também já ouviu sobre isso. A resignação e a prece, ou seja, a aceitação da questão e a prece, sem se revoltar quanto àquilo que a gente não pode mudar. Isso demonstra sabedoria e demonstra também equilíbrio com as leis naturais, ou seja, a aceitação. Isso demonstra aceitação. Todas as vezes que a gente se revolta, a gente desperdiça, a gente gasta energia saudável e necessária para que a gente possa ter essa reflexão interior. Vocês percebem? Toda vez que a gente reage, a gente gasta uma energia naquele momento, naquela situação. Ou toda vez que a gente entra na dor, no sofrimento, a gente vai gastar essa energia. E essa energia vai faltar depois. Vai faltar na hora que a gente para refletir sobre qual o caminho a seguir. Então, é uma energia desperdiçada de forma destrutiva. E a energia psíquica, ela é uma só. Nosso inconsciente, ele é uma energia, ele é uma pulsão, ele é uma energia. Sempre a mesma, mas que pode ter dois caminhos. O caminho da dor, da revolta, ou o caminho da aceitação, do amor. Ou seja, a energia é a mesma. Mas quem escolhe somos nós. De que forma a gente vai utilizar aquela energia? Qual o caminho que a gente vai escolher? Isso não quer dizer que a gente não possa chorar quando a gente sofre, né? Que a gente não possa ficar triste mediante uma situação que a gente não concorda, que a gente não possa desabafar nossas dores. O choro, ele é bom, ele até libera o que está preso na gente, que nos faz bem. O que é que prejudica? É o choro de revolta, é aquele choro que não aceita. Porque as lágrimas, elas fazem parte, elas são necessárias, elas fazem uma espécie de catarse, que é uma expulsão daquilo que é estranho à nossa essência. Ou seja, não faz parte de nós, não é a nossa essência, né? Não faz parte da nossa centelha divina aquilo. Então, é bom porque elimina, sai. Mas não é bom quando a gente se revolta. Quando as lágrimas, aquela catarse é com revolta de não aceitação. Uma lágrima na aceitação, ela alivia o nosso sistema nervoso de uma sobrecarga que poderia muitas vezes causar sérios danos ao nosso organismo. Então a gente pode evitar muitas vezes doenças físicas, inclusive, quando a gente tem uma catarse, que é um choro, que é liberar essa emoção. No entanto, após o desabafo, que a gente possa se dirigir ao nosso divino conselheiro, que é o nosso mestre, que é Jesus, que é o Evangelho, pedindo instruções. Para quê? Para a gente entender aquela situação de forma gradativa, para a gente compreender aquele problema que nos aflige.
Porque muitas vezes a gente vai conviver com dissabores, com situações que a gente ainda não aceitou, vamos supor, por um longo período. Mas se a gente buscar esse melhoramento, o fardo vai ser mais suave e a solução vai chegar mais rápido. Para a gente, então, ter dignidade, inclusive, mediante essa situação. Porque nós sabemos que não é fácil para o estudante, que somos todos nós aqui, que passa pelas provas, pelas expiações, não é fácil vencer essas tarefas, essas exigências. Será preciso passar por esses momentos de desafio com ânimo, com coragem, com fé. Vai ser preciso tomar muitas vezes a mão de Jesus e pedir para que Ele nos acompanhe nos nossos propósitos. Mesmo mediante das nossas insatisfações, a nossa não aceitação, muitas vezes a gente vai ter que pedir. Não estou aceitando nesse momento, mas eu desejo encontrar a aceitação desse processo. Que a gente possa se iluminar o quanto antes, para que a gente possa direcionar essa energia de forma saudável. Aceitar as dificuldades sem revolta faz parte do processo educativo do espírito, tirando todas as lições aqui para a nossa existência. Porque muitas vezes nós somos os cuidadores e em outras vezes nós precisamos dos cuidados. E para cuidar, para ajudar e proteger é necessário coragem e constância no comportamento, o que somente podemos obter através do exercício da aceitação do mundo que nos habita, que faz parte do nosso desenvolvimento. O homem precisa ser o exemplo de fé e resistência para aquele que deseja ajudar, imitando Cristo na retidão do caráter, na singeleza dos gestos, no carinho das palavras e na serenidade do coração. Quanto mais nós desejamos amar, mais equilibrado e mais calmo teremos que nos apresentar, nos lapidando diariamente em cada situação, na vivência das nossas dores, dos desafios e na aceitação dessa vivência com a lei do amor. O amor verdadeiro, ele não se revolta diante da inquietude alheia, das fraquezas. Ele compreende, assim como Jesus, que é o nosso médico das almas, aquele que deseja seguir, será instrumento de cura, oferecendo-se como amigo, companheiro nas horas de dificuldade. Oferecer amor aos que têm equilíbrio não oferece desafio, mas entregar os melhores sentimentos aos que se perdem no amargor dos tormentos pessoais é doação incondicional, é exercício de aceitação contínua do que nos causa dor. É dando amor aos mais necessitados que o espírito se edifica, transformando-se em luz, usufruindo da felicidade e compreender e desejar o bem. Todos nós temos uma missão nesse planeta. Qual seria essa missão? Muitas vezes a gente pensa em propósito, qual é o meu propósito de vida, o que eu busco, mas a gente pensa muito na matéria, né? A gente não consegue ter essa visão espiritual. E qual seria a missão de todos no planeta? É viver as experiências até que conseguirmos aceitá-las e nos amar através delas. Então não adianta só viver as experiências e aceitar as experiências. Nós precisamos ainda nos amar nessas experiências. Tanto ruim quanto boas. Nem sempre temos experiências boas. E muitas vezes podemos nos culpar por nossas experiências. Nós precisamos acolher nossas dores, acolher as experiências com muito amor por nós e pelo outro. A gente só vai conseguir doar esse amor, compreender o outro, auxiliar o outro, se a gente também sentir esse amor por nós. Se a gente também aceitar nossas experiências, mas também nos perdoar porque muitas vezes podemos falhar nas nossas experiências.
E se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, com julgamento, com culpa, com medo, crítica, com raiva ou com algo assim, nós vamos atrair, durante a nossa encarnação, circunstâncias e pessoas que nos fazem reviver essas experiências. Então, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas eu estou passando novamente por essa experiência? Sim. Porque enquanto a gente não aceitar a experiência e não passar por ela com amor, elas vão se repetir quantas vezes forem necessárias. E alguns de nós não apenas iremos vivenciar as experiências várias vezes ao longo da vida, como podemos reencarnar uma ou mais vezes a fim de aceitarmos completamente. Vocês já pararam para refletir a grandiosidade dessa palavra, aceitação? A gente tem uma escolha como espírito, como observador da nossa mente, que mente às vezes, né? Eu sempre falo que a nossa mente... Por que se chama mente, né? Porque ela mente. E quem tem que vigiar e observar ela somos nós. Nós somos observadores da nossa mente. E nós precisamos avaliar o que ela está nos trazendo para ver se aquilo tem sentido ou não, se aquilo está de acordo com a realidade ou não. A nossa mente, ela vive muito mais fora da realidade do que no real. Ela sofre muito mais do que não é real, do que com o que realmente acontece na realidade. Então, aceitar uma experiência não significa concordar com ela, mas trata de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Às vezes a gente pode não concordar com aquela situação, ou com aquela atitude, né, de um familiar, de um cônjuge, de um irmão, de um vizinho, não importa. A gente tem esse direito de não concordar. Mas a doutrina espírita nos ensina sobre a resignação, isso é sobre aceitar, mas muita gente tem que aceitar. E quanta dificuldade a gente tem de aceitar com aquilo que a gente não concorda, né? É muito grandioso quando a gente assume esse lugar de observador da nossa mente, duvida às vezes desses pensamentos negativos ou ruins que vêm, e a gente mesmo olha e diz, tudo bem, não concordo com essa situação, não concordo com essa atitude de alguém, não concordo com tal coisa, mas eu aceito. Aceito que assim, por quê? Porque eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. O outro, ele vai aparecer justamente por experiências necessárias para que a gente olhe, aceite, para que a gente mude. Então, sempre vai ser um professor que chega na nossa frente para nos dar aquela lição. Então, devemos, sobretudo, aprender e reconhecer o que nos é benéfico. E o único meio de conseguir isso é nos tornar conscientes dessa experiência. Tudo que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos acarretam consequências nas nossas vidas. Quando nos damos conta das consequências danosas provocadas por determinada experiência, nós devemos, em vez de nos recriminar, que muitas vezes a gente faz isso, né? A gente sente culpa ou remorso, nos recrimina por aquela situação. Então, em vez de nos recriminar ou querer mal ao nosso semelhante, que também às vezes é uma atitude que a gente toma, né? Ou a gente se recrimina, ou a gente quer o mal do outro, ou fica um desconforto com o outro em relação àquilo. Então, quando a gente se dá conta, né, dessas consequências danosas provocadas por a experiência, a gente precisa aprender e aceitar que a gente escolheu aquilo, mesmo que de forma inconsciente. Porque muitas experiências que estão registradas no nosso inconsciente, elas vão se manifestar na nossa vida. E às vezes a gente não escolhe aquilo que a gente atraiu. Conscientemente a gente não escolhe. Mas o inconsciente escolhe. Por isso que a gente precisa entender como que funciona a nossa mente. Qual parte da nossa mente está consciente e qual ainda está no inconsciente, está atraindo essas experiências, porque é a gente que atrai elas. Então, nós vamos viver aquilo muitas e muitas vezes. E é assim que a gente vai vivenciar uma experiência da não aceitação.
E tudo que vivemos na não aceitação se acumula no nível da alma. Ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue aceitar, a gente fica com registro no nosso inconsciente. E isso se acumula na nossa alma. E por isso vai voltar por várias reencarnações até que a gente consiga aceitar aquela situação. Porque muitas vezes a gente vai ter de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir vontade e coragem necessárias para nos transformarmos. Olha só, a gente pode reencarnar e reviver as mesmas experiências muitas e muitas vezes porque nós precisamos reunir vontade e coragem para nos transformar. E para que isso? Para que ocorra um progresso. Então, todas as vezes que passamos por perdas que nos traumatizam, se nós conseguirmos elaborar o processo, sairíamos dessas situações muito mais fortalecidos e entenderemos que faz parte da existência humana. Luto não é do verbo lutar. Luto é um processo necessário para a gente elaborar a dor da perda. E quando eu falo em luto, não é só a perda de um ente querido, é todas as perdas necessárias que a gente passa no dia a dia. Às vezes pode até ser uma perda de algo que tu gosta, mas é uma perda mesmo assim. E o psiquismo, para ele se recuperar disso, ele precisa passar pelo processo do luto. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente quer pular as etapas, e daí não vai dar certo, porque a gente pode ficar aprisionada numa fase do luto. Geralmente um luto, para a gente elaborar um luto, a gente passa por 5 fases. Eu não vou falar sobre elas hoje para não me estender, não é o tema, mas a gente passa mediante a perda. 5 fases do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a tristeza, até chegar na aceitação. E toda perda, toda experiência que a gente passa de perda, né, existe pesquisa sobre isso, não é linear, mas a gente vai passar por essas fases. Então, o papel do Espiritismo, o que é? É acolher, é fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, buscar trazer esclarecimentos para vocês e para a gente, né? Porque quem está aqui geralmente aprende e precisa muito, porque prepara, estuda para trazer o tema e também acaba aprendendo muito com o tema. Nada por acaso, né? Então, muitas das enfermidades psíquicas são resultados da não elaboração das nossas dores, da não aceitação das perdas necessárias para o nosso desenvolvimento. E somente o amor é capaz de nos renovar, mas amor e perda caminham juntos. Porque amar ainda é o jeito mais bonito de estar na vida. O que acontece quando a gente não chega na aceitação de uma dor, de uma perda, quando a gente não elabora um luto? A gente acaba embrutecendo e daí a gente vai para o caminho da dor. E no caminho da dor não tem amor. E a gente acaba se afastando do amor e da nossa essência. Então a gente está num planeta de provas e expiações e vamos passar por perdas, por dores e por aflições. Não tem como, faz parte do nosso desenvolvimento. Cada um tem o seu próprio tempo, mas nós teremos que chegar, querendo ou não, na fase da aceitação. E para quê? Para que ocorra o progresso, como eu falei anteriormente. Precisa acontecer isso. Então, superar os acontecimentos ruins da nossa vida não é uma escolha. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe disso. Não temos mais tempo de escolher. É uma necessidade a gente superar as dores, as perdas e chegar na aceitação. E quando a gente faz esforços de mudança para melhorar, o resultado vai chegar. E a gente conquista a paz, a harmonia, a alegria, o sentimento de pertencer e de realmente estar no caminho certo. Como é bom depois da aceitação, depois que a gente passa pelo processo, mesmo que tenha sido dolorido, mesmo que tenha sido de muita dor, como vem a paz, a harmonia. Eu acredito que todos aqui já se sentiram assim, ao passar por uma experiência.
de dor, de perda, né? De perda da saúde, muitas vezes. Hoje estou saudável, amanhã acontece algo, não estou mais. É uma perda. Mas quando a gente passa por esse processo, geralmente vem a harmonia, a tranquilidade e a paz. Que a gente possa buscar esse caminho da aceitação quanto antes. Porque é uma exigência da nossa mente, essa escolha. Nós estamos num momento que não podemos mais adiar isso. Vamos escolher o quanto antes o caminho da aceitação, para que a gente possa ter mais amor, para que a gente possa ter mais pessoas compartilhando o amor aqui, que a gente possa ter mais alegria, que a gente possa então se sentir mais feliz, que a gente possa sentir a felicidade que está dentro da gente, que sempre esteve, e que Deus, Jesus, sempre viu nós como seres felizes, completos. Nós é que esquecemos muitas vezes disso. Nós somos uma centelha divina. O que é centelha? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Centelha, o próprio nome diz, centelha é uma pequena parte, pequenininha, mas é uma pequena parte da consciência maior que é Deus. Então nós somos Deus. Nós temos esse poder e essa força dentro de nós. Nós temos capacidade de dominarmos uns aos outros. É um trabalho que requer humildade, persistência, paciência e aceitação. E talvez quando a gente perceber tantas imperfeições dentro da gente, né, aceitando as nossas sombras com amor, poderemos então olhar para o outro com mais compaixão e assim praticar a caridade com as palavras, pensamentos e atitudes. Porque quando os corações se renovam no amor, o mundo também se renova. Porque o amor, ele é uma força que produz amor. Então eu desejo que com essas palavras, com essa mensagem da aceitação, a gente possa ir para casa hoje nos sentindo mais esclarecidos sobre isso, que a gente possa aceitar mais nossas experiências, porque quanto mais rápido a gente aceita, mais tempo a gente vai ter para ser feliz, mais tempo a gente vai ter para viver essa felicidade que está dentro de cada um de nós. Ela está em você, acredite nisso, ela está sempre dentro de você. Não permita que a sua mente, quando mente, te afaste dela e que faça esquecer que nós somos essa centelha, essa parte de todo, que nós somos uma centelha de puro amor e energia, e que a gente pode iluminar uns aos outros. Vamos ter que passar pelas exigências da vida? Vamos ter que passar pelas perdas e pelo processo do luto? Vamos. Nós vamos elaborar o quanto antes, vamos buscar conhecimento sobre isso, para que a gente possa elaborar o mais rápido esse processo, para que a gente possa ter mais tempo, então, para sentir essa felicidade que está dentro de nós. Eu agradeço muito a oportunidade. Espero que tenha tocado o coração de cada um, assim como tocou o meu, quando eu fui preparar essa mensagem. Que a gente sempre entende que quando a gente vai estudar um tema, uma palestra, fazer uma leitura, né, o quanto ela toca o nosso coração também, daquele que está lendo, que está aprendendo. E para finalizar, eu gostaria de lembrar, através de uma prece, de umas palavras, então eu convido a todos para que fechem os seus olhos, para que se conectem com o alto, para que a gente busque o olhar do amor e da aceitação todos os dias em nossa vida, para que a gente seja então uma ponte até o divino. Oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas.
vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho da paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como é e não como eu queria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contando que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Que assim seja. Aqueles que se sentirem bem, podem que retornem às suas casas, com muito amor, que levem essas palavras. E aqueles que ainda necessitarem de paz, então permaneçam em seus locais, que os trabalhadores voluntários vão se preparar. Agradecemos a oportunidade de todos e gostaríamos de convidar, então, para a próxima palestra, que é segunda-feira, às 20 horas, com o tema A Felicidade é deste mundo. Uma boa noite a todos.